Eu sou Lion e nesse vídeo eu vou falar sobre como surgiu a propriedade privada, né? E sobre como a visão de mundo de uma certa forma ignorante dos nossos antepassados deu origem tanto à propriedade privada quanto ao conceito de Deus. Rapidamente, a gente sabe que cerca de 70 mil anos atrás, o ser humano ele era basicamente um animal, né? Não havia distinção entre a maneira de pensar de um animal e a maneira de pensar do ser humano. Por quê? Porque a gente sabe que o que fez o ser humano começar a agir de uma forma conjunta e consolidar impérios, consolidar tribos, crenças em comum, foi a revolução cognitiva. Se tu pesquisa sobre esse tema, é muito massa. Tem um livro Sapiens, do Yuval Harari, alguma coisa. E há 70 mil anos atrás, o homem começou a conceber os conceitos abstratos, ou seja, ele começou a ter a percepção de Deus, independentemente se tu acredita em Deus ou não. Ele começou a acreditar no conceito de pátria, no conceito de família, no conceito de comunidade, ou seja, são coisas abstratas. Se eu te perguntar o que é a pátria, tu vai me dizer pode me dizer que é o território, mas não é o território. A pátria não é o território. Uma nação, no caso. Uma nação também não é os seus exércitos, não é suas fronteiras físicas. Uma nação é um conceito abstrato, onde inclusive o sentimento de nação, o sentimento de pertencimento, faz com que pessoas trabalhem em conjunto em prol desse sentimento, dessa cultura, desses costumes. Assim como o conceito de religião. O que é religião? O que é Deus? São conceitos abstratos que antes de 70 mil anos para trás, o ser humano não conseguia conceber. Se tu pegar um homem de mais ou menos 50 mil anos atrás e criasse ele nos dias de hoje, pegasse uma máquina do tempo, colocasse essa pessoa, trouxesse para os dias de hoje e ensinasse para ele o que é Deus, o que é pátria, enfim, e ensinasse tudo para esse cara, ele certamente se criaria como um de nós, porque biologicamente ele também não tem distinção. Mas se tu pegasse um ser humano de mais ou menos 100, 150 mil anos atrás, ele biologicamente ainda seria muito parecido conosco, mas seria impossível a gente explicar para ele o que é Deus. Tu ia passar a vida inteira para ele dizendo Deus é aquele ser celestial que vive lá no céu e tal, que nos protege, que criou a terra. Tu ia explicar para ele, cara, eu não consigo entender. Ele não ia conseguir entender. Por quê? Porque é um conceito abstrato. E foi isso que fez os seres humanos deixarem de ser primatas psicologicamente e virarem pessoas que conseguem trabalhar em conjunto e que conseguem construir coisas como empresas. Uma empresa também é um conceito abstrato, ela não é o seu patrimônio, ela não é os funcionários, ela é uma empresa, ela é uma causa, enfim. E, enfim, há 70 mil anos aconteceu essa revolução cognitiva, ou seja, o ser humano começou a conceber coisas que simplesmente não existiam. E o que acontece? Outro fato importante é que o ser humano, quando ele vivia nas tribos, ele tinha uma visão de mundo bastante interessante. Hoje, a gente pode dizer que os seres humanos veem os outros seres, basicamente em duas classes. Hoje nós temos pessoas, nós vemos o mundo dividido em pessoas e não pessoas, ou seja, eu não posso matar uma pessoa, é errado matar uma pessoa, eu não posso xingar uma pessoa, mas se for um animal, dependendo do animal, eu posso matar ele para comer, não é errado. Ou se for uma pedra, eu posso maltratar a pedra, eu posso amassar ela. Essa é a visão do homem moderno. O que acontece? Lá na pré-história, pré-história a gente usa esse termo porque história é a partir do momento em que houve documentação, se houve registro histórico, e pré-história é antes de haver registro. Então, na pré-história, o homem via os seres de uma maneira diferente. Ele classificava os seres entre seres animados e seres inanimados. Então, por exemplo, uma pedra e uma árvore estão no mesmo grupo, porque eles são seres inanimados, eles não têm ação e não têm vontade própria.
Enquanto o homem e um raio, por exemplo, são seres animados. Então, o raio tem vontade própria, justamente em virtude dessa ignorância que o ser humano tinha, de não entender o que não entender de onde é que sai aquele raio, aquele negócio que cai e tal. E ele começou a atribuir tudo que o ser humano desconhece, ele atribui ao misticismo, ao oculto. Isso não é de hoje. Então, o ser humano pensava, pô, esse raio aí, ele, de vez em quando ele cai aí, faz um barulhão, faz arruaça, ele bota fogo numas árvores, ele mata uma vaca lá no campo, esse raio causa dano. Provavelmente esse raio fica zangado comigo e ele, porque a gente desagrada ele acaba fazendo essas coisas. Assim como o raio, o tigre era um ser animado, então o tigre tem vontade própria, ele pode querer me atacar. O inimigo da outra tribo, como o ser humano sempre viu as comunidades entre nós e eles, ou seja, o meu irmão, ele é da minha tribo, eu não vou atacar ele, mas o cara da outra tribo, ele está mais para ser parecido com um tigre ou com um raio, que é meu inimigo, do que para ser um cara da minha tribo, certo? E isso acabou fazendo com que os seres humanos entendessem a natureza, aquele mundo que rodeava ele de uma maneira bem peculiar. Imagina que um belo dia tu tá lá na tua tribo, tu é um homem tribal, um homem das cavernas, ou uma mulher das cavernas, se tu for uma mulher, e aí tu tá lá e começa a cair uma chuva muito grande, e começa a cair raio e dar barulho, e tu começa a ficar com medo, mas tu tá lá catando frutinhas, e tu volta correndo no meio dos raios e tal, e volta pra tua oca, ou pra tua caverna, e por um acaso, por uma sorte, ou por sei lá o que, nenhum raio te pega. E aí, como todos nessa tribo acreditam que o raio tem vontade própria, eles vão começar a pensar, para aí, mas o Pedrinho tava lá, e tava caindo raio, mas o raio não caiu nele. Cara, a próxima vez que eu for sair para fazer alguma coisa, para caçar, ou para fazer alguma coisa, eu vou perguntar pro Pedrinho o que ele falou pro raio, porque o raio não quis cair em cima dele. Tu percebe o que acabou de acontecer aqui? Acabou de nascer o nosso primeiro sacerdote. Então, a partir desse momento, tu fica famoso como sendo o Pedrinho dominador de raios. Então, a partir de agora, todo mundo que for sair para caçar ou para fazer alguma coisa, vai chegar, Pedrinho, seguinte, eu tô saindo agora e eu queria só que tu me abençoasse para que nenhum raio caísse na minha cabeça. Pode ser? Pode ser. E aí tu vai e tu percebe que nenhum raio caiu em ti. E aí começam a nascer os primeiros xamãs. E começa a nascer uma classe que existe até hoje, que é uma classe muito importante para a formação da sociedade, que é a classe dos sacerdotes. Seja judeu, seja islâmico, não importa. Um sacerdote, cara. E é uma classe, e automaticamente, como esse cara tem um poder especial, ele já não precisa mais trabalhar. Os outros pagam um certo tributo para ele, olha, tá vendo como estão se formando as coisas? Pagam um certo tributo para esse xamã, porque esse cara agrega muito valor para a nossa sociedade, então não tem por que ele trabalhar, deixa ele aí protegido, dando a nossa proteção, que a gente sustenta esse cara. Tá? Ao mesmo tempo que isso acontece, lembra dos seres animados e dos seres inanimados. O homem, como sempre foi muito forte, muito viril, ele sai para caçar feras. Sai para caçar uma onça, um tigre. E esse homem, obviamente, nem sempre consegue caça, porque se tu já tentou caçar um animal com uma lança, provavelmente já tentou, e se tu conseguiu, meus parabéns, mas eu nunca consegui. É uma coisa muito difícil caçar, e não era diferente naquela época. Então, o que aconteceu? O homem saía para caçar e, na grande maioria das vezes, ele voltava sem caça, porque é difícil caçar um animal. Enquanto isso, a mulher, que era frágil, ela ficava lá cuidando das plantinhas, cuidando dos filhos, produzindo alguma coisinha com a terra que era inanimada, ou seja, a terra não oferecia perigo. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, a mulher foi se mostrando muito mais produtiva que o homem, porque o homem saía para caçar, de 7 vezes que ele ia caçar, 5 ele voltava sem nada. E a mulher produzia pouquinho, mas todos os dias, todos os dias. O que acontece? Acabou que, com o passar desse tempo,
os caras começaram a perceber que ter uma mulher em casa era muito produtivo. E aí o que acontecia? A partir desse momento que os homens tribais começaram a perceber isso aí, a partir de quando tu vai invadir a tribo rival, a primeira coisa que tu vai fazer é o quê? Pegar as mulheres dele para ti. Percebe como os pontos começam a ligar? Ao mesmo tempo em que a mulher surge como uma propriedade privada do homem, porque ela é produtiva, seria um escravo, começa a nascer também um certo, não um patriarcalismo, mas uma certa propriedade que o homem tem em relação à mulher. Ela começa a ser vista como um bem, né? Justamente em função de ser mais produtiva, né? Então, tem muitas coisas que a gente vai vendo que lá na pré-história, coisas que a gente acredita hoje, que até, por exemplo, um século atrás, era errado a mulher trabalhar fora, era errado a mulher fazer qualquer outra coisa, não é porque a mulher é mais burra, não é porque porra nenhuma. Isso é um resquício tribal que a gente nem sabe de onde veio, que a gente nem faz ideia por que isso é assim, mas simplesmente a tua avó ficava em casa cuidando das crianças e o teu avô ia lá trabalhar e sustentar a casa, né? Então, é muito importante a gente perceber da onde que vem essas coisas. E, da mesma forma, o conceito de propriedade privada, né? Propriedade privada. Outra origem da propriedade privada, a gente pode dizer que seria, por exemplo, digamos que um belo dia, eu lá e um caçador, boca aberta, que não caça nada, que a minha mulher está lá plantando para me sustentar, eu vou lá e eu, por acaso, consigo matar uma onça. Por acaso, a onça caiu na minha lança, praticamente. E eu, obviamente, eu vou lá e vou contar a vantagem. Ó, eu matei essa onça, vou fazer o quê? Pô, os outros, nossa, todo mundo tem medo de onça, eu vou lá e vou tirar o couro da onça, eu vou começar a carregar aquilo como um estandarte, como um símbolo de imponência, um símbolo de força. Esse é outro início de propriedade privada. Então, aquela pele de onça, financeiramente ela não vale nada e até em termos práticos ela não vai me proteger lá do frio como a pele de uma vaca, por exemplo, que é um ser muito mais dócil. Mas aquilo lá é um sinônimo de status. É a mesma coisa que hoje eu ir lá e comprar uma Ferrari. A Ferrari ela vai me levar no mesmo lugar que o Uber de Clio vai me levar. Não é nada contra o Clio, mas é simplesmente um sinônimo de status. Então, ao longo do tempo, isso foi sendo carregado e sendo transmitido de geração em geração, e a gente nem foi percebendo que essas coisas vinham acontecendo. E o tempo foi passando, e começaram a surgir, ao mesmo tempo que eu fui lá e eu mato a onça, que lembre-se, é um ser animado, eu também provavelmente tenho dom para matar inimigos humanos, né? Enfim, é só força, é só ir lá e espetar a lança, e eu começo a ser respeitado como elite militar. Tu percebe como as elites começam a surgir, os sacerdotes? Hoje podem não ser todos eles uma elite, mas foram, na maior parte da história da humanidade, o sacerdote foi a elite da elite, em alguns casos até maiores que reis. E a elite militar também. Os militares sempre foram muito respeitados em todas as sociedades, inclusive em boa parte dos impérios que surgiram, também esses militares, o poder desses caras, dos reis, vinha do poderio militar. Então começa a se organizar, e ao mesmo tempo que isso acontece, os conceitos abstratos vão começando a se consolidar na cabeça dessas pessoas. Então aquele mundo de criaturas animadas, de criaturas inanimadas, de matar onça, de não matar onça, de ter propriedade privada, de ter mulheres, ir lá pegar, roubar a mulher dos outros, começa a fazer muito sentido na cabeça daquele homem tribal, e essa sociedade vai tomando forma e vai se organizando de maneira orgânica. Orgânica, que eu quero dizer, não orgânica de lixo seco orgânico, eu quero dizer orgânica no sentido de naturalmente. Então, de maneira natural, as próximas gerações vêm vindo e vão assimilando, assim como hoje os nossos filhos têm condições para eles vão pegar uma revista, eles vão tentar passar assim igual ao tablet, porque para eles é orgânico, isso eles nem sabem de onde vem. Então, beleza.
Basicamente, nesse vídeo eu queria contar essa história, porque essa história, por mais que seja uma história simples, que eu acho extremamente fascinante, é uma história que explica muito da onde que a gente está vindo, da onde que vem, inclusive alguns preconceitos nossos, né? E também mostra que, de certa forma, o conceito de propriedade privada, goste tu dele ou não, é algo que vem do instinto humano. Né? Assim como, se tu for analisar, até os próprios cães, qualquer animal ele tem a sua propriedade, ele entende que aquele território é dele, que é, e tem muita gente, muita doutrina que tenta mudar esse conceito, que é um conceito natural. Se tu tentar tirar do ser humano esse ímpeto, digamos que a gente pegue os seres humanos, mate todo mundo e deixe só um casal para procriar, para dar início às gerações, eliminando toda a cultura, o conceito de propriedade privada vai vir à tona de novo, porque é natural do ser humano. E tirar esse direito, a gente pode dizer que é um direito natural do ser humano, é praticamente impossível. Né? Por mais que tu queira dizer que não sei o que o mundo vai ser melhor, cara, tem mercados, existe propriedade privada, pode ser em Cuba, pode ser em Coreia do Norte, não importa, a propriedade privada, tu pode legalmente, através da força da caneta, tentar eliminar essa sociedade. Mas é inútil, é igual a lei da física, igual tu criar uma lei para revogar a lei da inércia de Newton. Tu pode tentar, mas tu não vai conseguir. Então minha mensagem era essa. Se tu gostou desse vídeo, dá um like, deixa um comentário aí, por favor, tu vai me ajudar muito. E compartilha com alguém que pode gostar de querer saber a origem da propriedade privada, a origem do machismo, a origem dos sacerdotes e como matar onças em dias de raio. Valeu e um abraço!